Olá, eu me chamo Regina e no vídeo de hoje eu decidi talvez relembrá-los um pouquinho da primeira temporada e também falar do episódio da segunda temporada de The Promised Neverland. E pra quem não sabe do que eu tô falando, caiu de paraquedas, The Promised Neverland ou Yakusoku no Neverland é um mangá shonen escrito por Kaio Shirai e ilustrado por Potsuka Demizu. Nele nós conhecemos a vida de crianças dentro de um orfanato. Lá eles são amados e cuidados por uma pessoa que eles conhecem como mãe, e eles vivem o resto dos seus dias entre estudos e brincadeiras até o dia que eles forem ser adotados. Mas em um dia, porque criança não consegue ficar quieta, ela não consegue ficar quieta. Se ela estivesse lá, nada disso aconteceria. Mas um dia, quando uma dessas crianças acaba sendo adotada, Emma e Norman acabam vendo que o ursinho favorito dela acabou sendo deixado. Então eles vão escondidos no meio da noite encontrar a criança antes que ela encontre os seus próximos pais. Só que eles não imaginavam que iriam descobrir uma coisa medonha. Esse orfanato, na verdade, não é um orfanato, é uma fazenda que funciona com procriação de crianças para serem comidas por demônio. E é nessa entrada que a gente começa The Promised Neverland. Então, Emma, Ray e Norman acabam tentando criar alguns planos para eles conseguirem fugir, e contra a vontade de seus amigos, Emma, que é uma pessoa muito generosa, que pensa muito nos outros, pensa assim: não vou fugir sem meus amigos, que são todas as crianças dentro do orfanato. Ela quer fugir, sabendo que todo mundo ali sabe que tem demônios e que a mãe é uma pessoa ruim, mas ela quer fugir com todas as crianças num embalo só, sem ninguém ver. E é nisso que a primeira temporada corre, com eles tentando fugir e várias outras coisas acontecendo, novos personagens aparecendo, uma personagem que se chama Irmã, o que não faz sentido porque podia se chamar Tia, já que já temos uma mãe. Mas ela é chamada de irmã, também acaba atrapalhando a fuga deles, e no final da primeira temporada a gente descobre que algumas das crianças acabam conseguindo fugir daquela fazenda. E é aí que a gente termina a primeira temporada e começa tudo da segunda. Agora, no primeiro episódio da segunda temporada, a gente tem o mundo fora da fazenda. As crianças estão correndo numa floresta densa e estranha, enquanto eles tentam descobrir o que está acontecendo, para onde eles têm que ir. Eles tentam fugir dos prováveis demônios que estão atrás deles. E é numa dessas que eles acabam dando de cara com um ser gigantesco e tem que fugir para salvar as suas vidas. E eu digo para vocês que, com muito pesar no coração, eu acho que esse episódio não faz jus ao mangá, porque 2 capítulozinhos foram tirados completamente desse primeiro episódio, o que faz com que tudo pareça muito corrido, as coisas não têm muito a densidade que elas devem ter. E a gente vai se basear tudinho nesse volume 5 de The Promised Neverland. E eu vou começar contando para vocês uma das coisas que eu acho bem interessantes que foram tiradas. Uma delas é o que aconteceu com a mãe, porque a gente sabe que tudo tem consequências. As crianças saíram, tá, demônios atrás delas, mas o que aconteceu com a mãe que ficou com o resto das crianças ali na casa? E ela é questionada por 15 artefatos terem escapado dos olhares dela. E os demônios então proclamam que querem a cabeça de cada uma dessas crianças, seja vivas ou mortas. Galera, olha só. Fugiu várias crianças aqui, entendeu? Então vamos lá, faz uma filinha. Quem pegar primeiro pode comer. E é por isso que a gente acaba vendo que vários demônios estão indo atrás dela. Uma outra coisa muito legal que foi deixada de fora é como as crianças descobrem o que são essas cobras de alva pinela, que é citado no episódio quando eles olham para um cipós no chão enquanto estão correndo desse bicho gigante. E, na verdade, eles têm uma experiência pesadíssima, bem perto, cara a cara com essas cobras. Na verdade, naquela cena onde eles estão olhando a caneta, a Emma e a Ray, no mangá as crianças começam a sumir uma por uma sem eles nem notarem que elas um dia estavam ali. Então eles começam a procurar por essas crianças e acabam sendo sugados para uma floresta subterrânea. E quando eles acham que acharam talvez a casa deles, nossa, essa é uma floresta subterrânea, nenhum dos demônios vai encontrar eles lá. Só que acaba que eles também começam a pensar: poxa, mas não tem nenhum tipo de ser vivo aqui embaixo? Que estranho, né? Como é que ninguém nunca caiu nessa tal floresta? E eles acabam descobrindo que é uma armadilha do próprio meio ambiente, que acaba tendo essa árvore sanguessuga que suga a vida de cada coisa que cai dentro dela. E essa experiência é muito legal, que não tem no episódio, e eu acho que talvez não vai ter, já porque
já foi citado sobre elas e passaram correndo, é que essas cobras, essa floresta, tudo não é como uma floresta normal. O primeiro impacto que eles têm é que não é a floresta que eles estão acostumados nos livros que eles estudaram. Não tem a biologia dos animais que eles estão lendo ali desde quando nasceram. Tudo é totalmente diferente e nunca antes visto ou documentado. Então as crianças começam a elaborar, gente, o que está acontecendo, e começam a lembrar de alguns contos de livros que a corujinha do Minerva aparece, que eles lembram que alguma historinha que parecia de aventura com um herói, na verdade, documentava um pouquinho do que acontecia ali na floresta. Por isso eu digo que o episódio ele foi tão corrido, você não tem essa dimensão do que está acontecendo. Você vê que tem talvez um passarinho barra peixe voando ali, mas você não está entendendo muito bem. Tem crianças correndo, tem um demônio gigante, aí aparece um outro demônio de espada. Você não está entendendo nada do que está acontecendo, porque toda essa densidade, esses detalhes que são bem ricos mostrados aqui no mangá, eles são perdidos durante esse episódio. Então é por isso que as crianças, elas sabem de muita coisa, elas começam já a elaborar vários planos, é porque elas já passaram por pequenas experiências, ou não tão pequenas assim, que acabam induzindo elas a ter essas ideias dos livros. Porque no episódio, ele só mostra assim, eu já vi isso nesse livro aqui, que está escrito que tem essa cobra não sei o que, vamos usar isso. Mas na verdade não é muito assim que acontece. Elas têm essas ideias depois de ela ter algumas experiências e verem que nada que era documentado como biologia, geografia, nada disso funciona nesse mundo aí que eles estão vivendo. E mais um detalhe muito importante é que parece que o Ray, ele é uma pessoa super inteligente, ele só vê a caneta e fala, clica aqui, isso aqui é um código Morse, vou fazer. Não é tão bem assim que as crianças descobrem. Elas abrem essa caneta, como eu disse anteriormente, antes de caírem dentro dessa armadilha biológica. Depois que eles saem, eles acabam olhando a caneta de novo e veem que o número, né, que depois eles sabem que é uma localização, acaba mudando. Então é por isso que o Ray tem aquela ideiazinha, eu acho que essa aqui é a nossa localização, e eu acho que a gente pode tentar ver outras coisas. Não é tirado nada, eles conseguem ver, tendo suas experiências, o que pode ser, né, a probabilidade de ser, e eles vão e fazem o teste. Lógico, eu não estou dizendo que as crianças elas não são tão inteligentes ou têm tantas ideias rápidas, mas faz muito mais sentido elas terem uma experiência ou terem visto alguma coisa e depois lembrarem dela, e não só, uau, nesse livro tem todas as respostas! E a última coisa, com pesar no meu coração, que eu digo é que os demônios, eles não foram tão bem tratados assim. No mangá a gente consegue ver que essa parte da frente deles é muito bonita, na verdade, e é estranhamente colocada como se fosse um osso, e aquele tal demônio que você vê com uma espadona, ele tá meio tronchenga, não que ele não seja no mangá, mas ele tem uma forma que depois você vai descobrir exatamente o que é, e aqueles outros seres que são os demônios que parecem um cachorro são literalmente demônios que parecem cachorros, mas eles são muito mais bem desenvolvidos, e depois, no decorrer da história, você vai saber por que tem a diferença entre os demônios. E isso é muito triste, porque particularmente eu acho que o 3D ele é uma ferramenta para ajudar quando usada sabiamente, como temos o Kimetsu no Yaiba, mas aqui foi usada terrivelmente, porque retrata os bichos estranhamente, eles ficam desengonçados, e eles não são desengonçados, eles são máquinas de matar, são demônios. Então é isso pro primeiro episódio, espero que você tenha gostado. Me conta o que você achou também do primeiro episódio. Você achou que foi corrido? Achou que nada a ver com o que eu falei? Na verdade teve todo o balanço de tempo ótimo pra você? Comenta aqui comigo, e muito obrigada por assistirem.